Bom, entender e pintar tons de pele é uma coisa que pode ser bastante desafiadora para qualquer tipo de técnica, né, tipo de material de pintura, e isso, portanto, não é diferente com a técnica da aquarela. E é por isso que nesse vídeo de hoje, nessa videoaula de hoje, eu vou mostrar como que eu faço para abordar a pintura aquarela. Eu vou te mostrar várias dicas extremamente importantes e fundamentais que eu sempre tenho em mente enquanto eu vou pintar tons de pele. É claro que pintar pele pode ser uma coisa que envolve várias nuances, várias coisas que a gente precisa estar atento, né? Várias características e peculiaridades ali de teoria da cor, precisa prestar atenção ao volume, as técnicas de desenho também, né? A gente tem aí a base do desenho para poder pintar, mas esse vídeo vai ser focado realmente na pintura. Eu não vou falar muito sobre técnicas de desenho ou base de desenho, vou falar mais sobre a pintura em si. E cada artista, obviamente, aborda a pintura de uma forma diferente, né? Entende o seu processo de uma determinada maneira, e eu vou apresentar aqui um pouco do que eu considero fundamental quando eu pinto tons de pele, o que eu acho que é fundamental você ter em mente, como que eu faço, né? Qual é o meu processo, qual é a minha abordagem, o meu passo a passo para pintar e para estudar também tons de pele diferentes, né? Variações em tons de pele, variações de efeitos. E eu vou mostrar aqui o principal que eu uso, né? O processo que eu mais gosto, tanto do processo quanto do resultado final. Eu utilizo algumas coisas diferentes às vezes, mas o que eu vou mostrar é o que eu acho mais interessante, mais legal e que tem o melhor resultado para mim. Então seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Descobrindo a Aquarela, que é essa série de aulas gratuitas que eu posto no meu canal toda quinta-feira, às 19h30. E se você gostou da ideia, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você sempre ser avisado de quando for publicada uma nova aula. Não esquece também de verificar minhas outras redes sociais, meu Instagram e meu site, que você pode conferir o link aqui embaixo nas descrições, e de deixar seu comentário aqui embaixo falando sobre o que você achou da aula e sobre sugestões para próximas aulas, para próximos temas, e também de fazer a atividade e postar nas redes sociais com a hashtag Desvendando a Aquarela. Então, sem mais delongas, vamos para a prancheta. Eu vou aqui, então, primeiro dar algumas orientações gerais, certo? E em seguida eu vou fazer algumas demonstrações ali de alguns tons diferentes de pele para a gente poder ver o meu processo, né? E você entender como é que eu faço a camada após camada da aquarela, né, com a pintura de peles. Tons de pele ele pode variar bastante, né? Tem uma grande gama de variação possível de se obter, e tem algumas nuances assim, bem delicadas para se prestar atenção. Aqui eu botei algumas imagenzinhas aleatórias que eu tenho, de alguns estudos ou de algumas pinturas finalizadas, para eu poder explicar um pouquinho a base desse processo para pintar. Eu tenho aqui, na verdade, a maioria é aquarela. Esse aqui que eu usei um pouquinho de lápis de cor também para finalizar. E esse aqui é a pintura dela principal, dessa Yansan aqui, é basicamente lápis de cor, né? Eu fiz uma base de aquarela, mas depois eu vim com lápis de cor. E a finalização dela toda é no lápis de cor, né? Mas assim, dá para falar um pouquinho sobre a pintura de pele aqui também, né? Que se aplica um pouco dos conceitos. Mas, obviamente, eu vou fazer com aquarela. E na aquarela, especificamente na pintura de pele, a gente vai utilizar muito, né? Eu pelo menos gosto de utilizar muito, me aproveitar bastante da transparência, né? É um cuidado que se tem que ter, mas além de um cuidado, é você utilizar isso, não é? A camadas transparentes, né, sobrepostas, utilizar a seu favor, certo? Então a primeira coisa sobre tons de pele que é importante a gente entender é que para fazer tons de pele mais interessantes, né, uma pintura de pele, criar uma ideia mais interessante, que chame mais atenção, que prenda mais atenção, é que ela precisa ter variação de cores dentro dela, né? A pele, ela é assim, né? Se olhar uma foto de referência, buscar olhar você mesmo, tá, né? Se reparar um pouco na sua mão, você tentar prestar atenção nas cores, você vai ver que tem muitas nuances, muitas variações de cores diferentes, né? E essas variações de cores, ela precisa estar refletida na sua pintura e no seu processo, né? Agora, você não vai olhar para a referência ou para você, né, para sua mão, e tentar reproduzir aquilo de uma forma super realista, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente usa uma foto de referência
em que a gente acaba colocando muita atenção no detalhezinho ali da cor e às vezes a gente não consegue reproduzir ela muito bem. A gente precisa ter uma interpretação em relação àquilo, né? Principalmente quando a gente está aprendendo, a gente está no começo. Se você não tem interesse em fazer algo hiperrealista, a gente precisa traduzir um pouco aquelas cores ali para o nosso interesse, para a gente criar um desenho, uma pintura mais interessante com as cores que a gente tiver para trabalhar, né? Então, assim, a gente vai ter variação de cor, mas a gente não precisa ser hiperrealista, né? Então, assim, a gente precisa refletir tons diferentes ali. A depender do tom de pele, a gente vai mudar um pouquinho a nuance da cor ali, um pouquinho da matiz. Mas, basicamente, a gente vai ter vermelhos ou rosas, laranjas, violetas, né? Bom, pode utilizar praticamente todas as cores, a gente vai ter refletidas na pele. Mas para simplificar um pouquinho, são meio que essas que a gente vai usar, né? Esse aqui tá legal para falar umas outras coisas também. Vou deixar aqui. Então, resumidamente, a gente tem tons de peles que são claros, né? Botando nos extremos. Tem os tons de pele claros e os tons de pele escuros, né? E uma grande variação entre eles, certo? E o que a gente vai ter de cor base para esses extremos de cores, né? O que eu gosto de utilizar e de pensar, né? Em termos de escolha de cores. Para tons de pele claro, eu utilizo uma cor principal ali que vai ser mais alaranjada. E para tons de pele escura, uma cor que vai ser mais amarronzada, né? Vai ser mais algum tipo de marrom. E dentro disso eu posso variar bastante, né? Nessa cor base inicial. Por exemplo, no laranja eu posso ter um laranja mais amarelado, eu posso ter um laranja mais avermelhado e eu posso ter níveis de diluição diferentes, né? Eu posso utilizar uma super diluição, como eu tenho nessa face aqui desse menino, ou uma diluição não tão grande como eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho ela um pouco menos diluída, mas sempre vai ser relativamente diluída, não vai ser um laranja, super laranja concentrado como este cabelo aqui, por exemplo, né? E a mesma coisa se aplica para o marrom, para os tons de pele mais escuras, sendo que o marrom eu posso ter marrons bem escuros, como sépia, por exemplo, ou o amber, né? Sépia, amber, que são marrons bem fortes, bem escuros, ou marrons mais claros e até com uma nuance de matiz ali, como o Burnt Sienna, que é uma cor que eu gosto bastante, que ele é um marrom mais avermelhado, né? Ele na verdade é muitas vezes considerado que se comporta como um laranja, inclusive, né? Bom, para além da cor base, a gente vai ter tons rosas ou vermelhos em áreas estratégicas, certo? Da pele. Eu utilizo muito tons mais avermelhados, principalmente utilizando nas camadas mais de base, né, as camadas iniciais ali no underpaint, como a gente vai ver já já. Mas assim, a gente vai ter... isso eu estou falando resumidamente, né, para a gente poder aplicar na prática alguns conceitos ali, né, da interpretação ali da nossa referência de pele, né? Mas basicamente a gente vai ter como se fosse um subtom ali, né, um tom de baixo da camada de pele, mais avermelhado em algumas áreas específicas estratégicas. Por exemplo, aqui eu gosto de utilizar bastante, quer dizer, é muito interessante, né, a gente utilizar esses tons avermelhados, tons mais quentes, né? Próximo do nariz, dos olhos, na bochecha, nas articulações, por exemplo, né? Colocar algumas áreas mais avermelhadas em algumas regiões assim mais estratégicas, né? Isso para qualquer tom de pele, mas para tons a depender do tom de pele, você pode utilizar tipos de vermelhos diferentes, né? Um vermelho alizarina, por exemplo, você pode utilizar para tons escuros de pele, como eu vou demonstrar aqui, né? Alizarin Crimson, com essa aqui, por exemplo, né? Que é como se fosse um vermelho meio vinho, né? Quase um vermelho vinho, assim. Ou um vermelho bem diluído mesmo, um vermelho tipo Cadmium Red, Permanent Red, ou um vermelho bem diluído, ou vermelhos que são mais rosas, né? Rosa permanente, por exemplo, também. São cores que a gente pode usar aí nessas áreas estratégicas, certo?
E isso é porque, né, como eu falei antes, a nossa pele ela tem várias nuances de cores diferentes, porque ela também tem várias camadas diferentes, né, de pele mesmo, da própria composição dela. E às vezes algumas dessas camadas de pele que a gente tem, elas são um pouquinho transparentes, mostram um pouco do que está embaixo, né? Então isso cria essa variação de cores na pele. E a gente refletir isso de forma bem sutil na nossa pintura é suficiente para dar um ar muito interessante para colorização e pintura de pele. Bom, o meu processo de pintura para pele, eu gosto que quer dizer, não é o meu que eu só utilize esse não, né, tá? Mas é o que eu mais gosto de fazer. Sim, uma outra coisa antes de eu seguir é que a pele, ela também, a gente tem que considerar o ambiente que a pessoa está, né? Como qualquer pintura que o personagem está, né? Como qualquer pintura, o nosso objeto, foco, ele reflete, ele recebe o reflexo, na reflexão ali, de outras cores que estão no ambiente. Isso aí já torna um pouco mais complexa a nossa pintura. Eu não vou tratar muito disso aqui, né? Mas aqui, por exemplo, só para demonstrar um pouquinho, aqui eu botei pequenas nuances azuis que a gente consegue ver bem aqui no peitoral desse menino, aqui no braço também, que é tipo o reflexo dessa luz, dessa chama azulada aqui, né, incidindo sobre ele. Eu achei até que ficou fraco, podia ser um pouco mais forte, né? Mas enfim, ainda tem essas outras coisas que a gente precisa considerar quando a gente está pintando de pele, né, cor de pele. Mas isso é algo que realmente não vem ao caso agora, tá? Então, quando eu pinto tons de pele, né, a minha forma de pintar que eu mais gosto é utilizando o underpainting, e a gente vai entrar já já nisso. Mas eu gosto também antes de fazer alguns estudos, certo? Eu fiz alguns aqui, deixa eu mostrar esse outro também. Tá, esses aqui são as demonstrações que vocês vão ver já já, certo? Bom, essas bolinhas aqui servem para eu poder entender um pouco o tipo de resultado que eu posso ter, certo? Esse aqui foi um dos estudos que eu fiz já há algum tempo atrás, em que eu fiz com a camada bem diluidinha, só para eu ter uma noção do tipo de resultado que eu poderia esperar, né, em termos de sobreposição de cores. E essa aqui é a que eu fiz mais recente, em que eu avancei um pouco mais, inclusive, do que aqui, né? Nessa daqui eu deixei bem diluída, aqui eu fiz mais camadas, né, para ver os resultados possíveis, né? E eu recomendo fazer isso porque é bom para a gente poder ter uma base do tipo de resultado que a gente vai ter, né, antes de aplicar diretamente. Eu uso isso aqui como uma base, eu não pinto necessariamente nesse processo, né, de cada um. Eu coloco outras cores, além das cores que estão aqui, né, quando eu vou utilizar um determinado tipo ali, mas é uma forma de eu ter uma noção do caminho que eu vou seguir, né, que tipo de resultado eu posso esperar ali, de algo de uma cor que eu vou escolher para pintar. E para fazer isso, eu basicamente faço a camada do underpainting, que é o meu processo de pintar pele. Eu utilizo o underpainting para criar as minhas variações de claro e escuro, e depois eu venho com as minhas cores locais, né? Para fazer o underpainting, que a gente vai ver já já aqui na demonstração, mas é importante vocês entenderem essa base aqui, né? A gente precisa entender que a nossa cor na aquarela do underpainting ela vai refletir muito diretamente no resultado final, né? Ela vai ter um impacto no resultado final. Então a cor o que é o underpainting, né? O underpainting que eu estou falando é utilizar uma cor para eu criar minha variação de claro e escuro na minha pintura, né? Então, por exemplo, aqui nessas esferinhas aqui, eu usei o violeta, tá? Primeiro, aqui para criar a minha área de sombra, com um pequeno degradê para essa área, e deixei o resto sem pintar. E depois eu vim com a minha cor de cima, que aqui eu usei um laranja, uma mistura que eu fiz de vermelho e amarelo, bem diluído, e vim por cima de toda essa área aqui, tanto da área de sombra quanto das áreas que estavam claras, né? Deixando uma luzinha mais clara ainda aqui na ponta. Enfim, né? Fazendo a sobreposição. Então o underpainting é isso, é eu mapear a minha área de sombra. Então o underpainting é isso, né? É eu mapear a minha área de sombra ali na minha pintura. Ok? E
Na aquarela, quando a gente faz isso, a gente precisa considerar muito bem qual é a cor que a gente está utilizando no underpainting, porque quando a gente sobrepor as outras cores, as cores locais, que seriam as cores principais ali da nossa figura, né? Quando a gente sobrepor, a pintura do underpainting ali vai transparecer, né, através da camada, e a gente vai ter ali também, que é o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, aqui eu pintei o violeta embaixo, depois eu vim com laranja, a gente consegue perceber uma sombra aqui mais avioletada, né, digamos assim, mais pro roxo ali. Ele não tá um violeta bem forte, como é esse aqui, mas a gente consegue ter uma nuance ali que está por baixo e está influenciando no resultado geral, certo? Então, para fazer o underpaint, a gente precisa considerar qual é as nossas cores, né? Eu gosto de utilizar cores frias nesse underpaint, nas áreas de sombra, principalmente violetas e roxos, né? Azuis, violetas aqui, mais pro violeta aqui, né? Azuis e roxo, né? Que é algo um pouco mais escuro, que é um violeta mais pro azul, assim, né? Uma mistura de azul e violeta ali, um roxo mais forte. Então é importante você fazer esses estudos, né, essas esferas, com essas cores diferentes, né, e sobrepor diferentes laranjas, diferentes marrons, para você ver os tipos de resultado que você pode obter. Então aqui foi basicamente isso que eu fiz, né? Uma camada de underpainting definindo a minha área de sombra e uma camada da cor local bem diluída por cima, certo? E aí você pode explorar isso indo além, fazendo várias camadas, né? Além dessas duas, fazer outras camadas da sua cor local, ou fazer uma mistura das suas duas cores, criando um outro marrom, para numa outra camada mais à frente você reforçar mais uma área que você queira mais escura, né? Uma área de sombra mais forte do que você obteve antes, né? Então aqui, por exemplo, nessa esfera aqui, eu utilizei o violeta como underpainting e utilizei um laranja bem diluído. E a mistura desses dois dá esse marrom aqui, que eu pude utilizar também para reforçar minha sombra em camadas subsequentes, certo? E uma outra coisa também nesses estudos que eu recomendo fazer, que você pode observar em todos esses estudos aqui, é que eu também botei na minha camada, em uma dessas camadas, né, na minha segunda camada, como essas aqui eu fiz várias camadas, eu botei também algum tipo de vermelho aqui, tá vendo esses pontinhos aqui? Enquanto a camada estava úmida, eu botei um vermelho ali para dispersar, para eu também testar o meu tom avermelhado ali, né? Como eu falei antes, que a gente coloca também alguns vermelhos em áreas estratégicas para também transparecer através das camadas ali, criando esses efeitos importantes também das nuances da cor de pele, né? Então aqui eu testei também um tipo de vermelho diferente, né? Aqui eu utilizei alguns, aqui outros, enfim. São testes que é importante a gente fazer antes de a gente pintar, né? Nas demonstrações que eu vou fazer em seguida, eu vou falar mais ou menos as cores que eu utilizei, né? Mas eu escolhi elas, né, com base em estudos, testes prévios que eu tenha feito, né? Imaginando ali que elas seriam suficientes. Eu não escolho necessariamente um desse aqui específico e vou pintar uma pele com essas cores aqui para ter exatamente esse resultado, porque no meu processo de pintura acaba sendo dinâmico. Eu sempre, durante a pintura, penso em uma outra coisa para testar, penso em alguma coisa para ver ali naquela pintura ali, né? Principalmente se for uma pintura mais de estudo, né? Que eu estou estudando e não sendo uma pintura realmente finalizada. Então eu acabo criando pequenos testes ali que não arrisca muito o resultado final, né? Então eu não faço exatamente algo aqui. Aqui é só para eu ter uma base, para ter uma ideia do que eu posso alcançar, do tipo de cor de pele que eu quero ter ali, né? E utilizar elas, a base delas, para eu iniciar a pintura, mas vou adaptando conforme eu sigo, certo? Então, tudo isso que eu falei vai ficar bem mais claro agora enquanto eu faço o passo a passo dessas pinturas aqui para vocês. Bom, e a primeira etapa então do processo é justamente, né, o desenho.
Eu usei um desenho de referência aleatório, uma fotografia, né, de referência aleatória que eu busquei na internet, apenas para ter como uma base. Também não procurei fazer algo muito extremamente realista, né, apenas realista nas proporções ali, mais ou menos um estilo, mas não fiz algo procurando reproduzir de forma exageradamente realista, né? Até porque não é muito também o meu estilo, o meu jeito de desenhar e de pintar. Apenas quando eu estou realmente estudando, querendo fazer estudo de anatomia, de figura humana, que eu tento buscar uma representação bem mais fiel da realidade. Mas, novamente, esse vídeo aqui é mais focado na pintura de pele, então eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre a parte do desenho de figura humana, né? Bom, nessa maneira de pintar aqui que eu estou apresentando, que é o que eu prefiro com aquarela, né? Para pintura de peles, eu utilizo às vezes outros processos também um pouquinho, a depender ali do objetivo do meu desenho, né, da minha ilustração, mas esse é o meu preferido, né, o que eu mais gosto, principalmente se eu quiser dar um tom de realismo um pouquinho maior, né, um tom de realidade ali no desenho. Então a primeira etapa é molhar o papel, né, a área que eu vou pintar especificamente ali, para utilizar úmido sobre o úmido. Isso me dá mais controle na pintura, porque eu consigo ali aplicar uma cor, ela se espalhar e eu posso ir ajustando a distribuição dela, colocando mais concentração, menos concentração, né? De forma um pouco mais tranquila e mais controlada, né? Do que se eu utilizar úmido sobre o seco direto, porque aí eu vou precisar já controlar logo ali a camada que eu apliquei, né? A pincelada que eu apliquei. E além disso, para a camada inicial, eu também gosto de ser no úmido sobre úmido, porque ele deixa a pintura um pouco mais suave, né? Não deixa muito marcada, com muitos contornos, muitas definições de transições de formas, né? Deixa tudo mais suavizado, mais espalhado, um tom até meio embaçado, né? Então por isso que eu gosto muito do úmido sobre úmido nas camadas iniciais, com certeza. Então eu faço primeiro em cada pedaço, em cada parte ali que eu vou pintar, que tem a pele exposta ali, né? Eu aplico a água e então utilizo, nesse caso aqui que eu vou utilizar o violeta, para fazer o underpaint, para mapear a minha luz e sombra, né? Principalmente a minha sombra, né? Minhas áreas de sombra aí desses pedaços que eu vou pintando, né? O violeta é uma das cores que eu mais gosto para fazer esse processo. Para quase qualquer tom de pele, assim, geralmente eu utilizo muito o violeta, e até para outras coisas que eu utilize com underpainting, nessa perspectiva do underpainting, né, de utilizar ele para mapear luz e sombra, eu gosto muito de utilizar violeta ou outros tons de mais frios, né, de azuis e tal, como eu falei na parte inicial do vídeo. Mas o violeta é o que eu prefiro realmente para fazer isso. E aqui eu estou utilizando, a ideia é fazer um tom de pele claro primeiro, né? E vou utilizar esse violeta para depois vir nas camadas subsequentes com as minhas cores locais para dar o tom da pele mesmo. Por que eu gosto de utilizar muito o underpainting desse tipo, né? Usando violeta ou também para colocar aquelas áreas que eu falei, né? Mais roseadas, ou criar as nuances de cores diferentes da pele, né? Geralmente, como a pele ela tem muitas cores diferentes, ela pode ter muitas nuances de cores diferentes, né? A gente pode ter uma pintura um pouco... Eu não gosto muito assim, do resultado que eu já tive, né? Quando eu utilizo uma cor muito chapada ou uma única cor, assim, né? Por exemplo, pegar para um tom de pele mais claro, geralmente a gente tem o bege, né? Amarelo ocre, né? São essas cores que lembram aquela coisa da pele bege, né? E eu não gosto muito de utilizar isso porque cria uma coisa muito monótona, não sei se seria a palavra ideal, mas como são cores mais neutras, né, e a gente não tem a variação de matizes diferentes, deixa uma coisa menos interessante. Então, mesmo utilizando essas outras cores, né, o amarelo ocre, por exemplo, em alguns estudos de tons de pele, é importante a gente criar essas variações. Então, nessas camadas iniciais que eu utilizo vermelhos e violetas, por exemplo, ou amarelos, como a gente vai ver, eu gosto de utilizar eles de uma forma com uma cor, um tom um pouco mais intenso, né? Ou seja, um pouco mais vibrante. Para quebrar um pouco a monotonia das cores muito neutras,
e ao mesmo tempo eu vou poder neutralizar elas aos poucos com as cores subsequentes que a gente vai sobrepondo, né? Então esse violeta especificamente que eu estou utilizando é o violeta dioxazina, e já nessa camada inicial eu também já coloco ali aquelas nuances de vermelhos que eu falei, né? Aqui eu estou pegando vermelho permanente, bem diluído, e deixando ele espalhar ali, né? Colocando um pouco nessas áreas que eu chamo de áreas localizadas estratégicas, né? Próximo dos olhos, geralmente a gente tem a pele um pouco mais, tende a ter, né? A pele um pouco mais avermelhada, nas orelhas, próximo do nariz e boca também. E um pouquinho assim, articulações eu também gosto de colocar às vezes. E na bochecha, né? Na bochecha, ela pode representar tanto esse subtom avermelhado mesmo, natural da pele, como pode representar um pouco a pele um pouco corada de sol, ou até mesmo um pouco de maquiagem ali, né? A depender da intensidade que você coloque, das outras cores, do tom de pele, né? Tudo isso, assim. E nessas camadas não precisa se preocupar em ficar intenso demais, pode deixar ela intensa mesmo, né? Não pode só deixar ela muito concentrada. É bom dar uma diluída, mas pode representar bem, porque depois que seca, inclusive na aquarela, a tinta aquarela, né, depois que seca no papel, ela perde um pouco a intensidade, né? No papel, quando ela está úmida ali, recém-aplicada, ela é muito mais rica, né? Muito mais intensa. Então ela tende a diminuir um pouquinho. Só não deixa ela muito concentrada e intensa demais, né? Mas pode deixar ela levemente mais intensa, porque nas camadas subsequentes a gente quebra um pouco essa intensidade, né? E dá uma neutralizada ali com as cores que a gente coloca por cima. Bom, aí então eu começo já a aplicar a minha cor local, né, na segunda camada. E nesse caso, a minha cor de pele em si, né, a principal cor ali que eu quero criar o tom da pele. Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma cor que é o laranja, né, como eu falei, só que aqui ele está um pouco mais puxado para o amarelo. Eu misturei aqui vermelho permanente com amarelo cádmio, certo? Deixando relativamente diluído também ali. Eu testo um pouquinho na ponta ali do papel às vezes para poder testar a diluição ou o nível dela, né, da intensidade dela. E basicamente agora eu aplico por cima de boa parte da pele, certo? Em cima das camadas ali que eu fiz da minha underpainting. Apenas tomo cuidado em deixar algumas áreas brancas ali para deixar uma luz mais forte, que depois eu posso até diminuir um pouco mais, então eu tento deixar uma área boa ali para fazer um brilho mais localizado. E como vocês podem ver, né, com a diluição dessa tinta, desse laranja, ele acaba ficando exatamente daquele famosa tonalidade meio bege, né? Parece um begezinho ali daqueles lápis de cor que a gente tinha, né? Que existem, né, ainda, enfim. Escolares, né, que tem aquela cor bege. Ele fica bem parecido com essas cores, né? Mas eu gosto de criar as minhas misturas, porque daí eu mensuro melhor o nível de amarelo ou de vermelho que eu quero ali para o meu tom de pele. Isso, por outro lado, é bom por um lado, né? Porque eu posso controlar a minha intensidade da cor, né? Eu quero ali uma cor com um amarelo um pouco mais intenso para deixar a minha pintura um pouco mais interessante. Mas, por outro lado, se eu vou fazer uma série de pinturas, né? Alguma ideia que eu tenha de fazer algum projeto assim, eu tenho que tomar cuidado para conseguir acertar a mesma mistura, né? Ou fazer coisas bem próximas ali, né? Se eu quiser ficar misturando sempre. Ou deixar uma quantidade boa da minha mistura ali preparada para eu poder ter essa homogeneidade, né? Entre diferentes pinturas que eu faça, querendo criar aquele tom ali específico, né? Então, como vocês podem ver, a transparência aí da aquarela, né? Ela permite que a minha área de sombra fique marcada, criando ali já a impressão do volume boa, certo? Mesmo com essa pintura de camadas mais simples, né? Já na segunda camada aqui. Mas ao mesmo tempo eu posso, nessa mesma camada ou em camadas subsequentes, ajustar tanto a luz e sombra quanto, por exemplo, as sutilezas e as nuances de outras cores. Então, nesse caso aqui, a minha camada do amarelo, eu senti que ela sobrepôs muito, cobriu muito aquelas impressões de vermelho que eu tinha colocado na primeira camada. Então eu coloco de novo meu vermelho ali para poder acentuar e reforçar um pouquinho ele de volta.
Uma coisa que eu faço quando eu estou inseguro quanto ao tom, né, o nível de concentração da minha tinta, eu aplico uma primeira camada bem diluidinha para depois poder ir reaplicando e reforçando a cor que eu quero, né? É uma forma de eu controlar melhor também a minha cor e a minha aplicação. Isso acaba podendo deixar o processo mais demorado, mas também eu tenho mais controle ali e consigo controlar melhor o meu resultado, né? E evito aí acidentes, alguma coisa que eu possa não conseguir reverter na minha pintura. Então, eu geralmente gosto de diluir bastante em algumas vezes, né, em algumas áreas que eu quero ter esse controle melhor. Mas quando eu estou mais diluído, a minha pintura de baixo aparece de forma mais intensa, né, como acontece ali nos braços e na barriga, né, dessa pintura. Eu diluí bastante a água e aí os violetas ali estão um pouco mais fortes, né? Agora, novamente, né, após secar, eu começo a intensificar mais as minhas sombras, né? Eu posso pegar aquelas áreas ali que eu já tinha de sombra e aplico um marrom um pouco mais escuro que eu misturo do meu laranja com o violeta que eu tinha, né? Que eu usei na Underpaint. Então eu faço uma mistura dessas cores para criar um marrom e utilizo ele para aumentar os contrastes e aumentar o efeito de profundidade de volume em algumas áreas de sombra. E aí dessa vez eu vario um pouquinho, né? Ou eu aplico direto o úmido sobre o seco mesmo e depois diluo com um pincel mais fino, fazendo uma transição ali dessa cor mais escura que eu apliquei. Ou às vezes eu aplico úmido sobre úmido também, né? Mas aí pouco a pouco, nesse momento aqui, de fato eu vou aumentando esse contraste dos volumes e já criando algumas definições ali importantes, né? Como o detalhe dos olhos, nariz e boca. E se for necessário, também novamente aplico meu vermelho em algumas áreas ali específicas localizadas para intensificar e reforçar novamente, né, caso seja necessário. Aqui eu pinto o cabelo também só para poder marcar, definir um pouquinho e faz parte, né, para poder dar essa composição, né, para poder criar uma coisa um pouco mais visualmente interessante. Então eu marco ali o cabelo também com uma tinta para poder criar esse contraste ali também, né, da pele com o cabelo e tal. Mas não é o nosso foco também aqui, é a pintura de cabelo. Bom, e variações assim para esse tom de pele mais claro, né, a gente pode deixar a cor, né, esse laranja bem diluidinho, como está ali no braço dela, por exemplo. Isso pode representar um tom de pele mais claro, né? Tem aquelas pessoas que são bem clarinhas, que é quase fantasmagórica, assim. Então a gente pode deixar bem diluído para representar isso também, para aumentar o contraste, o efeito da pele clara. A gente pode deixar algumas áreas mais coradas, assim, né? Ou seja, mais avermelhadinhas, principalmente no rosto, né? Nas bochechas, dando aquela impressão de um efeito de estar corado do sol mesmo, né? Ou esse laranja principal que eu usei bem diluidinho, né, ele está mais para o amarelo. A gente pode também fazer variações puxando mais para o vermelho, criando uma cor que lembra mais aquela cor salmão, né? Aquele rosa pálido assim de cor de pele mesmo, né? Também para poder incrementar nesse tipo de tom de pele mais claro ou até criar algum tipo de pele mais clarinha ainda do que essa aqui. E só para poder dar uma finalizada, né, eu contorno com uma cor bem escura para realçar e ressaltar mais essa pintura, né, dessa figura de personagem. Contornando bem cuidadosamente e em algumas áreas deixando um pequeno contorno não pintado ali, né, um pequeno brilho branco, né, tanto nos braços quanto em algumas partes do cabelo também. Mas vamos seguir então para a nossa próxima demonstração, que é com pele escura. Nesse aqui, a lógica, né, o processo da pintura é o mesmo, né, a ideia de fazer, o tipo de passo a passo é o mesmo, mas eu vou relatando aqui algumas diferenças mesmo quanto ao tom da pele. Em primeiro lugar, quanto à camada de underpaint, né? Então, o primeiro passo, novamente, é umedecer a parte que eu vou aplicar a tinta, deixando a técnica do úmido sobre o úmido, certo?
para criar as minhas variações de claro e escuro, né? Mapeando ali as minhas áreas escuras para criar o volume. Só que nessa aqui, ao invés de usar o violeta de oxazina, como eu usei na outra, eu estou usando uma mistura desse mesmo violeta com o azul índigo. O azul índigo também é uma cor que eu gosto para fazer esse tipo de mapeamento, mas eu gosto de misturar ele com o violeta, criando como se fosse uma cor mais púrpura ali, né? Um roxo mais escuro e mais azul, né? Mais azulado do que para o vermelho. E a mesma coisa como eu fiz na outra, né? Eu também coloco essas partes mais avermelhadas naquelas áreas que eu falei, né? Principalmente ali próximos do nariz, dos olhos, da boca, na bochecha, enfim. Esse aqui não tem a ver com o mapeamento do claro e escuro, né? Essa cor aqui, essa cor mais avermelhada que eu falo, né? Ela é realmente para criar os subtons mais avermelhados ali que a gente tem na nossa pele. Agora, nesse caso de uma pele mais escura, eu utilizei o carmim alizarina para marcar essas áreas mais avermelhadas. E de fato aqui não muda muito o processo, né? Eu também utilizei como base uma imagem de referência, uma fotografia que eu achei na internet e vou utilizando o meu roxo, né, que eu criei ali a minha mistura, para mapear as minhas áreas de sombra, né? E para criar as impressões de volume. E o úmido sobre o úmido para poder controlar um pouquinho as nuances dessa sombra e a gradação da sombra para a área de luz, né? E controlando a diluição para marcar um pouco a intensidade da sombra. Nesse momento eu não deixo necessariamente a pintura das áreas de sombra na sua, como eu posso dizer, no seu tom escuro mais escuro possível, né? Eu mapeio onde vai ser escuro, mas não necessariamente deixo no seu nível que eu pretendo que vai chegar, né, de nível de escuro ali. Nas camadas subsequentes, com os marrons que a gente aplica posteriormente, a gente pode marcar melhor, deixar mais escuro essas sombras, né? Aqui é mais para poder fazer esse mapeamento inicial. Então tem que tomar cuidado para poder não acabar fazendo o violeta, marcar, né, um violeta, um roxo dessa underpainting forte demais. Ao mesmo tempo é importante que ele seja suficiente para transparecer nas camadas que a gente vai colocar subsequentemente, né? Então ele precisa ter algum nível ali de marcação. Bom, essa pintura aqui dessa demonstração, eu estou fazendo ela um pouquinho mais elaborada e detalhada do que a primeira, e então eu estou aplicando uma espécie de segunda underpainting, eu vou chamar assim, né? Uma coisa que eu gosto em tons de pele mais escuros é que além das áreas avermelhadas, né, de transparecer ali os subtons de pele nas áreas avermelhadas, nas áreas claras da pele, onde se dilui, por exemplo, né, onde a gente vai ter a parte mais alta ali do volume, que vai ter a incidência de luz mais direta, assim, né, mais próxima. Eu gosto de ter subtons cutâneos, digamos assim, né, subtons de pele, mais amarelados, né, puxando um pouco mais pro amarelo. Eu acho que cria um contraste também de luz e sombra, de volume e de variação de tonalidade de tom de pele, que deixa mais interessante como resultado final, né? Então aqui eu estou fazendo isso, né? Eu estou colocando nas minhas áreas claras como se fosse uma underpainting de amarelo na área clara e ao mesmo tempo reforçando melhor um pouco as sombras das minhas underpainting da parte escura com roxo e os meus subtons avermelhados também ali, conforme eu vou aplicando esses tons mais amarelados, né? Eu vou meio que refinando um pouquinho as áreas de sombra nessa segunda camada de underpainting. Agora aqui também é importante eu deixar, ao mesmo tempo que eu posso deixar as cores se mesclarem um pouco, né, e deixar elas fazerem a transição entre elas, tem que tomar cuidado para não misturar muito. Por exemplo, o meu amarelo com o violeta ali, né? Porque o amarelo e o violeta, por exemplo, são cores opostas complementares, né? Então eu vou acabar podendo correr o risco de neutralizar demais, de deixar meio acinzentado, um marrom meio sujo ali, né, que não é o marrom que eu quero na minha pintura final necessariamente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para não misturar demais esse amarelo, né, nesse caso aqui que eu estou falando, que eu estou aplicando, né, com a área de sombra ali do violeta.
Então tem que ter esse controle ali na transição e na sobreposição desses dois, né? Quanto ao vermelho, menos mal, porque o vermelho ele pode misturar bem com o amarelo e bem com o violeta também, né? Ele inclusive pode ser uma forma de você ajudar a controlar aí para evitar essa mistura do violeta com o amarelo. Colocando ali um pouquinho de vermelho entre eles, pode ajudar ali a impedir essa mistura. Mas o principal é controlar o fluxo da água ali, né? E o fluxo da mistura deles com o pincel mesmo, né? Reduzindo a umidade do pincel para poder absorver um pouco de água ali, para reduzir a intensidade do fluxo, né, da mistura, por exemplo. Então esse é o tipo de cuidado que tem que estar sempre tendo aqui nessa aplicação, nessa camada aqui, né? Bom, e no final dessa camada a gente já tem um mapeamento muito mais refinado já da luz e sombra, né? A gente já consegue ver muito melhor o efeito e a impressão de volume, né? Com essa pintura aqui que eu fiz no rosto dessa segunda camada aí de underpaint. E eu sei que por enquanto parece tudo muito colorido e intenso, né? Mas é justamente para ajudar a criar esses subtons, essas variações de cores que tem na pele, né? Com as camadas subsequentes e ainda mais com a transparência da aquarela, a gente vai ter isso um pouco mais equilibrado. Bom, finalmente aqui então vou aplicar já a minha cor local mesmo e aqui eu estou utilizando a cor sépia, que é um marrom bem escuro mesmo, né? Quando a gente vai utilizar essas cores bem escuras, temos que tomar bastante cuidado e realmente tentar deixá-la bem diluída para poder controlar melhor a intensidade ali e a tonalidade da cor, né? O nível de claro e escuro dela. E também porque a gente quer que ela transpareça mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar ela concentrada demais. A gente sempre pode escurecer na aquarela, é mais difícil a gente clarear uma cor, por isso que é importante a gente tender para deixar sempre, né, mais claro do que escuro demais, né? Porque se está mais claro a gente pode vir com camadas subsequentes e reforçar um pouco aquele tom, aquela cor. Se a gente escureceu demais muito cedo, a gente já é um pouco mais difícil de reverter. E também para manter o controle, principalmente o controle das áreas claras, né, para ter o cuidado com as áreas claras, a gente vem pintando justamente das nossas áreas escuras, das nossas áreas de sombra mapeadas, né, e puxando ali um degradê e diluindo a tinta na água conforme ela vai indo para a nossa área mais clara. Reforçando novamente, né, algo que eu sempre falo. Quando a gente faz isso, né, quando a gente está pintando isso, a gente está fazendo o principal que a gente precisa ter atenção no processo de pintura com aquarela, em qualquer pintura com aquarela, né, que é o cuidado com as áreas claras. Bom, uma outra coisa também que eu fiz diferente nesse que eu não fiz na outra, é que nessa demonstração da pele escura, né, é que nesse degradê da área de sombra para a área clara da pele, eu também mudei o meu marrom, eu não só diluí. Em algumas áreas específicas ali, né, por exemplo, onde tem mais amarelos, ao invés de eu sobrepor com o sépia direto, com o sépia diluído, em um certo momento eu começo a usar um outro marrom, que é o burnt sienna, né, o siena queimada, que é um marrom mais avermelhado ali, mais alaranjado. Então, na minha área de sombra e nas minhas áreas, digamos, de meio tom, meio intermediárias, eu utilizei mais o sépia, certo? E nas áreas mais claras, né, do meio tom para as áreas mais claras, eu utilizei mais siena queimada. Bom, e a essência do processo é essa, né? A gente vai só agora sempre, com tudo isso que eu já falei, a gente tem que estar sempre medindo os valores, né? As áreas de claro e escuro, escurecendo mais com o marrom um pouco mais concentrado quando for necessário, e sobrepondo as cores mais diluídas nas áreas ali mais claras, onde a gente tem os nossos subtons, né, de pele ali, amarelos e vermelhos. E refinando e detalhando também as formas e os formatos ali dos detalhes do rosto, como a boca, o nariz, os olhos e as sobrancelhas, que aí é uma questão mais de detalhe
e de refinamento mesmo, para ajudar no contraste e no realce final mesmo da pintura. Que para mim é algo que faz muita diferença, né? Eu geralmente deixo esses detalhes para o final, né? Até porque é importante deixar mesmo para o final. E nem mesmo pinto por cima, né? Nas camadas mais de base, justamente porque cada uma dessas formas vai ter suas próprias nuances ali de claro, escuro, de subtons, que precisa ser mensurado, inclusive com base no que está ao redor já pintado, né? O resto da cor da pele ali pintada vai ajudar um pouco a guiar o meu nível de cores e o meu nível de claro e escuro ali da boca, do nariz, dos olhos e da sobrancelha. Então eu deixo para o final e no final, de fato, fazer isso no final dá um realce enorme, muda completamente a pintura, né? Ela parece super incompleta enquanto essas coisas não estão definidas, mas depois que elas são finalizadas, né, dá uma mudança gigantesca. Bom, e como tarefa aí para vocês exercitarem e praticarem um pouco, eu diria para vocês fazerem aquele exercício dos círculos que eu mostrei no começo primeiro, né, das esferas, para você medir, entender um pouquinho e estudar os tons de pele. Primeiro, né, as cores que você tem, que tipo de tons que você consegue fazer com certos tipos de misturas, né? Tanto de misturas de underpaintings de violetas, azuis, para mapear as sombras, e de vermelhos diferentes, né, para mapear os subtons de pele avermelhados, quanto diferentes cores e diferentes diluições das cores principais ali, né, que são os laranjas e marrons, a depender do seu tom de pele, né? Então faça vários daqueles pequenos estudos com aquelas esferinhas de pele, apenas para você entender as misturas que você pode ter, e depois utilize algumas delas como base para fazer uma pintura de estudo, assim, né, de uma cor de pele, de preferência pegando uma referência ali para você ter uma noção. Mas na referência não se atenha muito à cor específica que você observe. Tente puxar aquela cor que você observar na sua referência para uma cor um pouco mais intensa, né? Se aquela cor ela tá mais, por exemplo, nas áreas de sombra, ela tá mais para um violeta, tá um violeta mais avermelhado, tá mais azul. O que é aquela cor de sombra ali, né? Sempre tente fazer essa tradução, não tente fazer exatamente, especificamente aquela que você vê em alguma imagem ou foto que eventualmente você esteja usando de referência, né? Tente puxar ela para um tom um pouco mais intenso, né? Para um tom mais avermelhado, mais amarelado, principalmente para você utilizar esses tons nas suas camadas de base, né? No seu underpainting, e depois fazer com que isso permaneça, né, através das transparências nas camadas mais acima. Então faça esses dois aí, né, essas atividades e exercícios, e poste nas redes sociais e me marque, certo? Com a hashtag Desvendando a Aquarela, e me marque aí no Instagram, por exemplo, alexcamanho.art. Bom, e essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, e não esquece de deixar o comentário aqui falando o que você achou, falando dúvidas, sugestões, né, o que você quiser aí sobre essa aula, sobre outras aulas que eu possa fazer aqui no canal. Não esquece de postar nas redes sociais se você fizer aqui, pegar essas dicas aí e aplicar para você. Postar nas redes sociais dizendo o que você achou, né, como é que foi fazer, com a hashtag Desvendando Aquarela, e me marcando para eu poder também ver. Eu quero muito ver os resultados que vocês conseguem aqui com essas aulas que eu estou fazendo. Então, obrigado pela presença, valeu e até a próxima!